vocês o link no YouTube, se quiser reassistir. Deixa eu colocar meu celular em modo avião aqui. Não, beleza. Bom dia a todos. Quem tiver câmera aí, quiser ligar pra gente se ver, eu agradeço. Que é bom ver o rostinho de vocês aí nesse primeiro momento. Depois a gente pode desligar. Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu acredito que todos me conheçam. Lembro dos nomes da disciplina de desenho amostral. Só o Edgar, que talvez eu não me foge assim. Mas Andresa eu lembro que estava na disciplina, Júlia eu lembro, James eu conheço também. Eu sou o Átila, eu fui aluno de mestrado da Nena, doutorado, atualmente faço o pós-doc com a Nena. E vou aqui estar junto de vocês, falando um pouco, né, do que eu sei. Espero que vocês iniciem a disciplina no passo 0 ou 10 e que saiam, pelo menos, se vocês avançarem 2 ou 3 casinhas depois da disciplina, eu já fico muito feliz. Então, eu espero que vocês saiam daqui minimamente sabendo o que é um modelo de ocupação, sabendo para que ele serve, como pode utilizar dessa ferramenta aí, que nada mais é do que um modelo de distribuição de espécies que vocês conseguem utilizar em muitos cenários diferentes, né? E toda disciplina, que já é a terceira vez oficial que é disciplina, e quarta vez, porque a primeira vez foi uma oficina, eu ainda estava no doutorado, quando a gente pensou no modelo de dar disciplina, então foi uma oficina, não foi uma disciplina oficial. Mas é o terceiro ano como disciplina oficial do PPGE. Eu fico muito feliz que toda vez a gente aprende uma coisa nova aqui na disciplina. Tem pessoas que trabalham com coisas, com táxons completamente diferentes do que eu trabalho, então isso é muito enriquecedor para a disciplina. E eu fico muito feliz aqui de estar sempre tendo um desafio novo que vocês, como alunos, me trazem, assim. Olha, eu tenho isso, quero analisar dessa forma. Dá, então eu vejo isso como desafio, então eu gosto muito. Então, vamos embarcar nessa jornada aí dos modelos de ocupação. Eu fiz aqui um cronograma, vou apresentar mais ou menos com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os históricos dos modelos de ocupação, a importância da detectabilidade, que vocês vão ver que é um parâmetro aí que é muito importante, esse termo detectabilidade. De tarde, isso hoje a gente vai até às 10 da manhã. Na parte da tarde eu vou enviar alguns textos introdutórios para vocês. Vou disponibilizar o link dessa aula introdutória de hoje também para vocês reassistirem, caso necessário. E no final do dia, de 5 a 6, e aí vai, se a gente tiver necessidade e todos tiverem disponibilidade, a gente segue a mais, né? Na disciplina passada, às vezes a gente tinha um bate-papo e dúvidas geral na parte da tarde, mas tinha uma pessoa com dúvidas específicas, assim, queria ir um pouco além, não tem problema nenhum, tá? Estou aqui à disposição. Essa semana, no final do dia, estou à disposição de vocês. Quiser, Átilo, quero conversar sobre o meu projeto em específico, a gente conversa também. Então tem essa liberdade. Tem uma dúvida, vamos tirar junto, não consegui rodar a etapa, a gente para, compartilha o tela comigo. A gente vai passo a passo aí para ninguém ficar para trás. Beleza? Então, acredito que vai funcionar bem assim. Amanhã, aí que eu quero fazer um combinado com vocês. Eu quero ver se a gente consegue começar às 7h30. Vocês acham muito cedo? Eu sei que o pessoal do Rio de Janeiro não gosta de acordar tão cedo. Aqui no Espírito Santo, quando eu fazia faculdade, minha aula começava às 6h50. Então, aqui as coisas começavam mais cedo. Mas quando eu fui fazer o mestrado no Rio, eu vi as disciplinas começando 9, 9h30. Eu falei, uau, começa super tarde. Então, se vocês toparem esse combinado comigo de começar às 7h30, vai me ajudar bastante. Porque a disciplina ia ser presencial, eu tive alguns problemas pessoais. E se eu puder começar mais cedo, vai me ajudar bastante, assim, para resolver essas situações que apareceram, assim, essas intercorrências aí. Se não A puder, culpa de qualquer carioca é o trânsito. Bom, e é verdade. Como
não temos trânsito, no seu trânsito da internet. Não, é mesmo que seja 10 minutinhos mais cedo já me ajuda, 7h50. Aí até o final da aula aí a gente vê se todo mundo tá de acordo, né? Pelo menos para esses primeiros dias, depois a gente vai ajustando. Então o formato sempre vai ser na parte da manhã uma aula teórica. A parte da tarde eu vou enviar uns textos bem introdutórios para vocês, né? Os capítulos do livro do Mackenzie, que é o livro texto dessa disciplina. E no final do dia a gente vai ter esse bate-papo para dúvidas. Vamos resolver o exercício junto. Enfim, essa parte da tarde ela é livre, gente. Ela tá aí de 5 a 6, mas foi o que eu falei. Sempre que for necessário, a gente vai passar desse tempo sem problema algum. E mais o que? Deixa eu pensar aqui. Então, a gente sempre vai ter essas teorias, sempre vai ser nesse formato, a parte da tarde. Aí vocês vão ver aqui, ó, que do terceiro dia em diante, vocês vão ter exercícios também. A gente vai fazer um exercício na parte da manhã juntos, junto com a teoria, e na parte da tarde vai ter um outro exemplo para vocês solucionarem sozinhos. E no final do dia a gente vai discutir esses exemplos também. Lembrando, até o bate-papo de dúvidas da parte da tarde, ele vai ser gravado, tá? E eu vou sempre disponibilizar para vocês no YouTube. Inclusive, eu posso disponibilizar as aulas do semestre passado também, para vocês assistirem, né? Então, para ninguém ficar perdido em nenhuma etapa do caminho. E na sexta-feira a gente finaliza também na parte da tarde. E aí, na sexta-feira, essa parte da tarde eu vou deixar aberto para quem quiser, né? Lógico, ao longo de toda essa semana, pode já discutir, trazer os exemplos dos projetos, se dá para utilizar o modelo, se não dá, como que a gente pode delinear. Então, a gente vai sempre construindo. Como são poucas pessoas, eu acho que vai fluir muito bem a disciplina. Geralmente é bom dessa forma quando tem menos pessoas, porque a gente consegue avançar mais, consegue entrar em cada particularidade de cada um, então acho que é bem interessante. Beleza, dito isso, eu vou projetar aqui. Alguma dúvida, gente, do cronograma? Tudo certo, vi que a maioria mandou aqui no chat que podemos começar às 7h30. Aí marca 7h30, né? Até brinco com os meus amigos, 7h30 para chegar às 7h40, né? Que é o que que a gente sabe que funciona dessa forma. Mas beleza, vamos lá. Então, qualquer momento, a gente pode me interromper. Eu vou estar. Pode parar aí durante a apresentação, né? Tem o meu e-mail lá também. Quem quiser, se vocês acharem melhor também, a gente pode criar um grupo do WhatsApp momentaneamente para ter uma comunicação mais fluida. Se alguém quiser capitanear aí a criação desse grupo, pode me incluir. O James, talvez que tenha o meu contato. Não sei se ele tem o contato de todo mundo. Quiser criar o grupo aí, se todo mundo estiver de acordo, acho interessante aí para a gente fazer esses combinados aí, até mesmo às vezes dúvidas, manda no grupo, às vezes é dúvida de um, é dúvida de outros também, e a gente segue dessa forma. Beleza, a aula de hoje ela vai ser para a gente dar esse background aí dos modelos de ocupação. E aí, primeiro passo, eu vou fazer aquele início tradicional, né? Vamos conhecer cada um de vocês aí. Então pode começar, gente. Nome, instituição, background, as expectativas para essa disciplina, eu acho isso muito importante. Por que que decidiu fazer? Pretende usar? Para ser mais uma análise para a caixinha de ferramentas de vocês? Qual que é o objetivo de vocês aqui na disciplina? Eu começo, eu já falei de mim, eu sou Átila, fiz mestrado e doutorado na UERJ, atualmente faço pós-doc, fiz o doutorado sanduíche na Universidade da Pensilvânia com o Dr. David Miller, tive a oportunidade de fazer curso com a Larissa Bailey, o Darren McKenzie, que são os autores do livro texto. Trabalhei grande parte do meu doutorado, meu mestrado, meu doutorado eu usei ocupação, só que o doutorado foi focado no impacto da caça nos mamíferos. As minhas expectativas para a disciplina também já disse, espero que vocês saiam daqui avançando pelo menos 2 casas, sabendo a importância da detectabilidade, eu já vou ficar muito feliz.
E aí podem ficar à vontade aí para se apresentar. Bom, acho que só quem eu nunca vi foi o Edgar, né? Mas eu sou o James, eu graduei na PUC, eu agora estou fazendo mestrado na UERJ, no IPGE, sou orientado pelo Átila e a Nena, e background é isso, né? A expectativa, eu não sei dizer muito o que eu vou sair aqui aprendendo a mais. Só que o que eu conheço um pouquinho de modelagem, eu tive um pouco na PUC, eu aprendi a mexer um pouco no QGIS, né? E montar mapa, distribuição, e não sei se a gente vai ver disso nessa disciplina também, mas gostaria também, de dar uma revisada nisso. Acho que é isso. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Júlia. Eu fiz graduação na Unirio e agora estou fazendo mestrado na UERJ, no PPGE. E eu trabalho com beija-flores. Eu sou orientada pela Maria Alice. A minha expectativa na disciplina é realmente aprender uma nova ferramenta. Eu não vou usar modelagem de ocupação diretamente no meu projeto, mas eu acho que é uma ferramenta importante que hoje em dia praticamente qualquer ecólogo precisa saber. Então, minha expectativa realmente é adicionar uma análise nova para a caixinha de ferramentas, como disse o Atila. Bom dia, pessoal. Faz um ano, mais ou menos. Trabalho com a professora Sônia como osso terrestre aqui em Itatiaia, no Parque Nacional. E não tenho muito contato com modelagem, com R, com esses programas, mas espero aprender bastante, e talvez aproveitar no meu projeto, não sei ainda. Expectativa grande. Bom dia, gente. Meu nome é Andresa, sou mestranda no programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução da UERJ, formei na UFC. Não tinha contato ainda com modelagem de ocupação, mas minha expectativa é grande porque eu pretendo que seja um capítulo da minha dissertação. Então, altas expectativas, quero aí desenrolar isso para conseguir colocar direitinho. Bom dia, eu sou a Nena, professora do Departamento de Ecologia há mais de 25 anos na UERJ. É muito interessante, porque às vezes a gente faz uma disciplina sem expectativa e ela abre portas que a gente nem imaginava que fosse abrir. Então, eu acho que estejam atentos, né? Como a gente pode aplicar, em que situação a gente pode aplicar, né? Então, eu acho que isso é muito importante mesmo para aqueles que estão sem expectativa, que isso pode ser muito, muito bom. Agradeço ao Átila, que pegou essa disciplina e carrega com muito carinho ela é muito importante, a gente tem utilizado demais modelagem de ocupação, e como eu disse, em coisas que a gente nem imaginava inicialmente, né? E é muito bom a gente aprender essa modelagem, tem muito, muito uso, tá? Então, boa disciplina para todos. Átila, mais uma vez, muito obrigada. Beleza, gente, vamos dar sequência então. Eu separei algumas frases aqui que tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar muito aqui na disciplina, né? Primeiro, sem dados, todos nós, essa primeira particularmente, eu coloco ela aqui desde 2019, mas a gente tem enfrentado isso muito aqui na época da pandemia, né? É, enfim, com todo o nosso cenário atual do Brasil, essa frase se aplica muito bem, né? Que sem dados, todos só representamos pessoas com apenas uma opinião. Não concorda? A gente precisa de dado para a gente chegar em alguma decisão, algum resultado. Caso contrário, a gente só tem uma bela de uma opinião formada sobre algo. E isso aqui é bastante, como a gente está trabalhando com uma disciplina de análise de dados, se aplica bem assim. Senão
eu posso falar, eu acho que tal organismo ocorre nessa área, mas isso para mim é só minha opinião, é só minha expectativa. Não é sem dados, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Uma segunda frase que eu acho muito interessante, inclusive acho que a grande parte delas estão inseridas dentro do livro do Mackenzie, que é o livro de ocupação texto, eu vou passar para vocês. Se uma árvore ela cai dentro da floresta, mas não tem ninguém lá para ver ou escutar, ela faz algum barulho, né? A árvore caiu, mas não tinha ninguém para acompanhar esse evento de uma árvore caindo. Ela fez algum barulho, né? Você não detectou ela caindo, então fica aí o questionamento. Você não está nem sabendo que a árvore está caindo, porque você não está lá. Mesma coisa, se um pássaro canta no meio da floresta, mas o nosso pesquisador é surdo, a floresta está ocupada, ela está com a ocorrência dessa árvore, desse pássaro, ele ocorre nessa área. O nosso pesquisador ele tem ausências, né, de detectar ele tem, né, uma deficiência, ele não consegue detectar essa espécie. Então, para ele ela não ocorre lá. E por último, e não menos importante, já começa a disciplina aqui, não se assustem, mas todos os modelos ecológicos estão errados. Fica para vocês aí essa grande novidade. Tudo que a gente for modelar, tudo que é modelado, que todos os artigos que vocês leem, acompanham, todos os modelos estão errados. Mas a gente tem alguns que são úteis, que conseguem nos trazer algumas informações. Mas tudo que a gente modela, e vocês vão ver ao longo da disciplina aqui, é apenas uma representação de algo muito mais complexo. Então, por isso que tem essa frase aí do George Box, que fala que todos os modelos estão errados, porque a gente só está tentando representar algo que é muito mais complexo, né? A natureza é muito complexa. Beleza. Então, a gente vai começar aqui com 3 perguntinhas, né? Por quê, o que e como. Então, isso são as perguntas bases que a gente tem que ter na cabeça para qualquer trabalho, qualquer pesquisa que a gente desenvolver, né? O porquê que a gente está estudando algo, o que quer se responder e como a gente vai responder isso. Então, isso é a base para qualquer pesquisa, né? A gente precisa ter bem definido esses 3 caminhos de onde a gente quer chegar. Então, por exemplo, a ecologia, a gente sabe que é o estudo de distribuição e abundância, né? A definição mais ampla, mais basal da ecologia, estudo de distribuição e abundância de plantas e animais e as interações que determinam essa distribuição. Então, essas são definições mais basais, a gente sabe que a ecologia vai muito mais além disso, né? A gente tem várias vertentes dentro da ecologia, mas se a gente fosse resumir numa única definição, acredito que a distribuição e abundância de plantas e animais e suas interações, elas acaba que resume bem o termo da ecologia, né? Então vamos lá. Aí a gente tem as 3 perguntinhas que eu mencionei no início, né? Que tanto para medir e monitorar os sistemas biológicos no tempo e no espaço, a gente precisa responder isso. Por exemplo, por quê? Que é o nosso objetivo. Por que que eu estou monitorando algo? Ou por que que eu estou pesquisando algo? Então, hoje no final do dia, eu quero que vocês vão responder essas 3 perguntinhas de acordo com cada pesquisa, cada um dos projetos de vocês de dissertação, que está todo mundo no mestrado. Não sei, o indicado não tinha na ficha, mas se tiver no mestrado, no doutorado, responde para mim o porquê que você está estudando, o que você está estudando, o que você quer responder e o que você quer responder tem que trazer o que você está medindo, né? Porque a gente só consegue responder algo desde que isso seja mensurável. Qual que é a nossa variável que a gente chama de state variable, que é a variável estado? Ela pode ser abundância, tamanho da população, densidade, ela pode ser riqueza de espécies, ou em negrito aqui, a proporção de áreas ou unidades ocupadas pelas minhas espécies ou pela minha espécie, que é o que? A ocupação, por isso que está em negrito. Isso também é uma variável mensurável.
Então, eu quero que vocês tragam isso para mim. Ah, eu tô trabalhando, a gente sabe que dentro do PPGE tem pessoas que fazem uma dissertação mais trabalhando com ecologia, né? Trazendo para um lado de medidas morfométricas, né? A morfometria de alguns animais. Então, o que que vocês estão medindo? O porquê que vocês estão fazendo os objetivos? O porquê que vocês estão trabalhando com isso? O que que vocês vão medir para responder o que vocês querem responder? E o como vocês vão responder isso. Então, bem básico, gente. Não precisa fazer uma apresentação de slide, nada disso. Responde como se vocês estivessem contando para a tia de vocês, para o tio de vocês, para a avó, às vezes. A avó às vezes pergunta, a tia pergunta no Natal, lá, você está naquela festa de Natal, a tia chega assim. Ah, você só estuda, a gente escuta muito isso, né? Que quem está na academia não trabalha. A gente sabe que algumas pessoas, até um amigo, às vezes, você estuda demais, você só estuda. Quando você vai parar de estudar? Então, como se você vai defender o seu trabalho, né? Você vai responder como para essa pessoa, para ela entender de forma mais simples possível o porquê, o que e como você vai responder isso. Então, e o como, gente, nada mais é do que o delineamento amostral, né? O seu desenho, né? E o que, que tem que levar em consideração? O desenho amostral ele vai ter uma variação espacial, geralmente, né? E ele vai ter um problema. Todos os estudos têm um problema de detectabilidade. Já, se alguém duvidar de mim, já fala agora, porque até o final eu quero que vocês todos concordem aqui, e se não concordar, a gente vai debater o porquê que não concordam. Da seguinte frase: a gente não tem, quando a gente está trabalhando na natureza, mesmo, eu vou mostrar para vocês que tem estudos, mesmo quando a gente está trabalhando com plantas, árvores gigantes, sequoias, por exemplo, você tem problemas de detectabilidade. Você não faz um trabalho com parcelas de vegetação que são imóveis, as árvores não saem correndo, não saem correndo, igual no filme do Senhor dos Anéis, elas não têm vida própria. E aí você tem problemas de detecção. Você não detecta 100% das árvores dentro de uma parcela. Olha que loucura. Imagine quem trabalha com animal, né? Então a gente não tem. Então todo delineamento vai ter esse problema de detectabilidade. É por isso que os modelos de ocupação foi um divisor de águas dentro da ecologia, porque eles lidam diretamente em corrigir esse problema de detectabilidade, né? Se eu não tenho 100% de chance de detectar algo, eu tenho um erro já ali, eu tenho um viés. Então, os modelos de ocupação, eles já corrigem isso através de modelar os fatores que estão influenciando nessa detectabilidade, para então você conseguir estimar a sua ocupação, que é a proporção de áreas ocupadas. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido também, vocês podem falar, ó, fala mais devagar, Atila, que às vezes eu me empolgo aqui e falo muito rápido. Então vamos destrinchar um pouquinho de cada uma dessas perguntas aqui para a gente construir o nosso arcabouço teórico aqui, né? O nosso referencial aqui para a disciplina. E que também vai ser não só para essa disciplina, né? Eu acho que vai ser para, de modo geral, para vocês começarem a se perguntar. Não sei qual é a etapa que vocês estão do projeto, mas isso tem que ser para a vida e provavelmente quem for fazer um doutorado, fazer uma pesquisa, colaborar, sempre é bom refletir nessas três perguntas principais. Por que que a gente vai estimar, e agora mais focado no na nossa disciplina aqui, que é a ocorrência das espécies, né, propriamente dito. Por que que a gente vai estimar, então, a ocorrência de uma espécie ao longo do espaço e do tempo? Né? Por que que a gente faz essas estimativas? Então, a gente quer entender como é que esses sistemas ecológicos funcionam para a gente conseguir testar as nossas hipóteses e responder as nossas perguntas ecológicas, né? E aqui a gente tem uma frase do Krebs que fala o seguinte: monitorar as populações é politicamente atrativo, mas é ecologicamente banal se você não tiver perguntas para você responder. Vocês vão ver ao longo de várias disciplinas dentro do PPGE, essa mesma colocação que eu estou trazendo aqui, que por isso, por que eu estou monitorando algo? Por que eu estou estudando algo? Ela é politicamente atrativa,
mas ela é banal, né, em questões ecológicas, se eu não tenho um porquê que eu estou monitorando isso, o porquê que eu estou estudando isso. Se torna muito banal, né? Eu posso olhar para o ar-condicionado, né? Eu posso olhar para o bebedouro de uma universidade e simplesmente falar, eu vou estudar a composição de micro-organismos que tem aqui. Mas se eu não tiver, por exemplo, bebedouro, ah, será que vai trazer algum problema de qualidade da água? Tem que ter perguntas por trás, senão é muito banal, né? Eu estou monitorando por monitorar. E isso não faz ciência, principalmente ecologia. Então, por que ocupação? Né? Por que escolher esse parâmetro? Por que trabalhar com a ocupação? É muito complicado na natureza, para a maioria dos taxa, você estimar a abundância, né? Ela é mais custosa em termos de você ir para campo, você vai precisar de mais tempo, vai precisar de um N amostral, né? O seu esforço vai ter que ser maior, de modo geral. Pode ser mais caro, né? Vai precisar, de modo geral, é muito mais complexo você estimar a abundância, né? Que é um dos parâmetros de interesse dentro da ecologia. E aí, a ocupação ela surge de você ter um índice de abundância, né? Porque, de modo geral, vocês não concordam comigo que quanto maior a ocorrência de uma espécie por unidade amostral, quanto maior for essa proporção, tem um indicativo que essa espécie é mais abundante. Se eu tenho espécie X, que tem 90% de ocorrência numa dada área, e espécie Y, que tem 30% de ocorrência em uma dada área, eu espero que a espécie que tem 90% de ocorrência, né, na proporção, ela vai ser mais abundante. Então, ela é um índice, né? Ela pode funcionar como um índice que nada mais é que um indicativo dessa abundância. E a natureza desses dados, vocês vão ver que é 0 e 1. Então, é presença e o que eles chamam de ausência, mas que a partir de então a gente vai chamar de detecção e não detecção, porque a gente sabe que, vocês vão ver daqui a pouco, que essa ausência, esse zero, ele não necessariamente ele é ausência. Ele pode ser, a espécie está presente, ela não foi detectada. Então, por isso que é melhor que a gente utilize o termo detecção e não detecção. Detecção é 1, não detecção é 0. Geralmente é mais barato monitorar dessa forma, você consegue cobrir uma área muito maior, né? E é muito mais prático para responder esse tipo de objetivo que você queira, um indicativo de abundância, você quer ver os fatores que interferem na ocorrência dessas espécies. Isso muda ao longo do tempo, então tem muita pergunta interessante para se responder com a ocupação. E aqui tem mais alguns motivos, né, objetivos, né? Você consegue utilizar em programas de monitoramento que são de longo prazo, né? Porque às vezes realmente é muito custoso, gente, para estimar a abundância. E quem já trabalhou, já leu algum artigo, vê que é um esforço muito maior. Por exemplo, eu trabalho com mamíferos, então eu sei os métodos para estimar a abundância de mamíferos. Um deles é a amostragem de distância que você percorre transectos e vai contando quantas as distâncias perpendiculares à sua observação de um animal. E com mamífero, a chance da gente ver o animal é muito menor do que você vê os rastros, né, que você pode utilizar como indicador de presença para essa espécie, né, de detecção. Então, é muito mais complicado, né, de você estimar a abundância propriamente dita. No mestrado, eu tive que andar 900 quilômetros para conseguir estimar para algumas espécies, nem foram para todas do que eu estava trabalhando. Então, é um esforço muito grande. Então, quando você vai partir para a ocupação, você tem como chegar no indicativo disso de maneira menos custosa, tanto financeiramente como de esforço propriamente dito, né? Então você pode responder a distribuição espacial, né, que é o objetivo número um dos modelos de ocupação, né, a distribuição mesmo. Você pode testar isso para espécies invasoras, isso é muito comum. Você conseguir estimar quais são os fatores que estão contribuindo para a invasão dessas espécies, que é
que você pode chegar dando um resultado, né? Se você controlar o pH do solo, você vai parar a invasão, porque a ocupação dessa espécie aumenta com o pH ácido, por exemplo. Aí você consegue ter medidas de manejo através desses resultados. Seleção de hábitat propriamente dito. Você pode trabalhar com dinâmicas de metapopulação e metacomunidade, porque vocês vão ver quando a gente está trabalhando com os modelos dinâmico temporalmente, você já tem fatores de colonização local, extinção local, que é o multi-season, que a gente vai chamar o modelo multi-estações, né? Que você abre, não está trabalhando com uma população, uma ocupação fechada, né? Que não vai se alterar, né? Você está permitindo que isso mude ao longo do tempo. Então você consegue trabalhar com essas dinâmicas de metapopulação aí vendo colonização e extinção local. Você consegue trabalhar com interação de espécies, né? Eu fiz um estudo, né, que depois eu posso compartilhar com vocês também. A gente tem duas espécies de porco do mato. Uma, ela consegue formar grupos ela é maior, ela tem um porte maior, né, de massa, e ela consegue formar grupos de até 300 indivíduos numa vara de porcos. E a outra espécie, ela tem uma massa menor e forma aí seus 60 indivíduos por vara, né? Então, uma é dominante e a outra é subordinada. Então, você tem competição direta ali. Então, você consegue ver essa interação, ver se tem um parâmetro derivado para ver se essas espécies se evitam no espaço, quando está dominante, será que a subordinada está lá? Então, você consegue testar competição entre espécies, né? Ou até mesmo atração, né? Se der um determinado valor, você consegue ver que sempre que tem essa espécie, essa outra está junto. Então, você consegue testar essas questões, né, de dinâmicas ecológicas entre as espécies dentro da comunidade. E por último, não menos importante, a riqueza de espécies, né? Você consegue, com a ocupação, também estimar a riqueza de espécies, né? Se eu encontrei 20 espécies e a área já tem histórico que tem 30, 35 espécies, né? Como é que eu consigo corrigir a detectabilidade da minha curva do coletor, minha curva de rarefação? Então, até isso é possível hoje em dia com a ocupação e muito mais do que eu mencionei aqui como exemplo. Então, é um método muito vasto. Tenho certeza aí, foi o que a Ana falou, quem não tinha expectativas ainda com a disciplina vai ver que a mente da gente estoura, assim, a gente aumenta muito mais nosso campo visual. Então, é uma excelente, realmente, ferramenta para você ter na sua caixinha analítica aí, né? Por mais que não saia aqui da disciplina sabendo todos esses modelos, que isso a gente precisaria aí de muitos anos para conseguir ensinar todos, várias disciplinas, mas sabendo o beabá, gente, vocês conseguem caminhar depois com as próprias pernas, que foi exatamente o que aconteceu comigo. A Nena chegou na época do meu mestrado, eu não sabia nada do que era ocupação, não sabia nada, nada, nada. Ela falou: você vai fazer essa análise. E acho que nem a Nena sabia o que era ocupação na época. Então ela falou: você vai fazer essa análise. O Valfrido, que foi o meu co-orientador, ele sabia bastante da análise, né? Fiz a disciplina dele, saí com a pontinha do iceberg do que era o modelo de ocupação. Fui ler o livro do Mackenzie, tem bastante material na internet, com a ferramenta que a gente vai utilizar aqui, que não é o R, é o Presence. Tem bastante vídeo na internet do Presence. Então, por isso que eu decidi, depois de um tempo da disciplina, ensinar com o Presence, porque ele tem bastante vídeo na internet. O R, ele é legal, ele é uma ferramenta universal, indico para quem quer se aprofundar também nos modelos, utilizar o R, né, quem tem uma maior familiaridade. Eu acho que é uma ferramenta aí que nunca vai sair. Então é algo que vocês conseguem depois da disciplina, sabendo o beabá, caminhar com as próprias pernas, ver o modelo que vocês querem utilizar, aprender sobre o modelo. Então esse é o caminho. Então a gente tem a força da nossa inferência, que isso aqui é um gráfico que a gente tem a força da nossa inferência. Eu quero que vocês, eu vou falar aqui 3 tipos de experimentos e vocês vão me falar onde que a gente está aqui nessa força, né? Alguns podem estar em outros, né? Mas de modo geral, a gente faz um tipo de estudo aqui dentro das nossas teses, dissertações, artigos,
a gente faz um tipo daqui. Primeiro, a gente tem os experimentos manipulativos. O que são os experimentos manipulativos? É aquele tipo de experimento que você consegue isolar realmente um fator, né? Você consegue chegar, vai ao laboratório, né? Você levou, por exemplo, uma bactéria para o laboratório, um molusco para o laboratório, você vai controlar o pH dentro daquele ecossistema que você criou. Vamos supor que você criou um terrário lá para o seu molusco, um gastrópode terrestre, e você criou esse terrário, você está controlando temperatura, umidade, pH dentro desse terrário. Esse é o experimento que tem a inferência mais forte, porque você está conseguindo controlar diversos fatores e você consegue simular cenários onde você quer testar algo. Então é o tipo de experimento dentro da ecologia que tem maior força de inferência. No meio do caminho a gente tem aqueles delineamentos de estudos que você consegue isolar também de alguma forma, mas não completamente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês de um experimento talvez de herbivoria, né? Muita gente trabalhando com herbivoria no campo, ela consegue fazer uma cerca para evitar os herbívoros de maior porte, mas mesmo assim não evita 100% que a herbivoria aconteça. Às vezes a cerca vai romper, não tem tanta certeza assim que você está controlando de fato os efeitos que você quer testar. Então, por isso que está no meio do caminho. E lá embaixo, nesse gráfico que seria o mais fraco de inferência, estão os estudos de observação, aqueles estudos que a gente testa as hipóteses no campo mesmo, né? Então a gente tem tanto hipóteses a priori ou a posteriori também, né? Quando a gente vai trabalhar com Bayesiano, né? A gente testa a posteriori, geralmente. Ou quando você fez a sua hipótese, fez seu estudo, tinha a sua hipótese a priori, e você precisa desenvolver uma hipótese a posteriori depois, né? Você viu que naquele caminho não ia ser corroborada a sua hipótese, você desenvolve uma nova hipótese ao longo do processo. É a posteriori porque você já viu como seus dados estão como seus dados estão respondendo e você pensa numa segunda hipótese. Então, aonde vocês acham que a gente se enquadra aqui, de modo geral? Vai ter pesquisas que vão se enquadrar tanto aqui quanto aqui, mas de modo geral, qual dos três vocês acham, através da leitura que vocês têm acompanhado aí dentro do PPGE, né, com seus colegas de disciplina, quando eles apresentam os projetos, aonde a gente está ali? Está no mais forte ou no mais fraco de inferência? Eu diria que no do meio. Se fosse para escolher um dos extremos, no mais fraco. Isso mesmo, Júlia. A gente geralmente faz os estudos observacionais, que é quando a gente vai para campo, coleta os dados e testa as hipóteses. A gente não consegue, no campo, controlar. Quem trabalha em laboratório geralmente está aqui, nos experimentos manipulativos, que consegue ter uma maior força de inferência. Mas quem trabalha com animais, geralmente, está aqui na inferência mais fraca, mas que é um resultado muito importante também. Mas só para a gente ter uma noção de como é que são os delineamentos, né, experimentais e onde a gente se enquadra aqui. Que aqui no modelo de ocupação também a grande maioria vai ser nessa inferência mais fraca também. E aí, mais questões, o que a gente pode responder, né? Mais para deixar bem claro na cabeça de vocês, isso aqui são todos exemplos de artigos já publicados. Isso aqui é um apanhado de artigos. Quiserem, depois eu vou mandar um compilado aí para vocês, né? De tudo que já foi feito até o momento, com ocupação, ou grande parte do que já foi feito, assim, os artigos mais divisor de águas, assim, porque toda vez, gente, dentro da ciência como é que funciona essas análises de modo geral? Principalmente dentro do modelo de ocupação. Vocês vão ver aqui que para fazer os modelos que eu estou ensinando na introdução aqui, tem diversas premissas que precisam ser seguidas e atendidas para você conseguir fazer o modelo. Que esse aqui é o modelo basal, né? O modelo raiz, assim. Os dois que vocês vão aprender aqui são modelos raiz e que a partir disso tudo, toda vez que tinha uma quebra de uma das premissas, o que acontecia?
os pesquisadores se uniam e falavam, uai, a gente vai jogar fora esses dados? Não, não vamos jogar fora, vamos criar um modelo novo. Então, por isso que iam surgindo vários modelos novos ao longo do processo, porque quebrou premissa, você não vai descartar. Não se descarta dado, você cria algo novo para você poder utilizar. E se naquele momento não existe esse algo novo, você deixa os dados quietos, você faz o que dá para fazer. Daqui a 5 anos, é desenvolvida uma técnica nova, ninguém precisa ser estatístico aqui. Se você aguardar um intervalo, às vezes, de 4, 5 anos, às vezes mais curto do que isso, porque a gente vê que a ciência está evoluindo cada vez mais rápido, e que bom que isso está acontecendo. Você daqui 4 anos, você olha para os seus dados lá do mestrado, ou às vezes da monografia, tem muita gente que faz a disciplina aqui, olha para os dados da monografia e fala, opa, do TCC eu posso fazer aqui uma análise de ocupação. Eu vou olhar os dados com uma outra ferramenta analítica agora, talvez saia um artigo novo até. Então é assim que funciona a criação dos modelos. Então ele surgiu basicamente com essas duas dinâmicas aqui, essas duas primeiras. A distribuição geográfica de uma espécie, né? E as relações com o hábitat propriamente dito, né? Então, o uso do hábitat e distribuição geográfica. Então, surgiu aqui basicamente com isso. Depois veio os modelos de metapopulação, né? Que você consegue ver a dinâmica de extinção, colonização local. Com isso, você consegue fazer monitoramentos em larga escala. Funciona muito para conservação, né? Você consegue ver limiares ecológicos, por exemplo, até certo ponto a espécie ocorre. Se qualquer alteração disso, ela vai deixar de ocorrer ali. Então, é muito interessante para a conservação você trazer esses elementos. Tem sido utilizado muito com ecologia da doença, né? Essa parte que estuda os parasitas, né? Prevalência dos parasitas, até para Covid saiu. O Daryl McKinsey fez um vídeo no YouTube dele onde ele viu a detectabilidade de falso negativo com os testes Covid na época. Então, é algo que dá para se utilizar bastante. Tem uma gama muito grande de maneiras que você pode trabalhar com os modelos de ocupação. E aqui tem alguns exemplos, ó, de artigos que eu trouxe. Isso aqui é com distribuição geográfica ao longo do tempo, em distribuição em escala geográfica nível regional mesmo, global, até porque pegou, acho que esse artigo aqui trabalha com os Estados Unidos inteiro, né, os 50 estados dos Estados Unidos. Então você consegue fazer uma distribuição grande para as espécies. Aqui os fatores de paisagem, né, que influenciam na ocupação de uma espécie de cobra. Aqui você vê modelos preditivos, né? Porque às vezes você vai lá, faz um piloto para uma área, né? Faz um experimento numa área menor, mas você consegue expandir, né? Porque você vai ter o valor que você precisa para você colocar, olha, se ela tem 90% de chance de ocorrer aqui, nessa área, vamos supor, no Espírito Santo, a espécie tem 90% de chance de ocorrer no Espírito Santo. E as condições são da seguinte maneira: você tem todas as condições descritas para a ocorrência dessa espécie. Quais as chances dela ocorrer também no Rio de Janeiro, sendo que não tenha barreira geográfica, nada disso, né? Você tem que considerar isso tudo, você consegue fazer essas predições também. Ou até mesmo dentro de uma área só, né? Eu fiz lá na reserva da Vale, eu tinha 39 armadilhas fotográficas. Então eu estimei para essas armadilhas fotográficas, depois eu expandi para a reserva inteira, com base no que eu calculei para esses 39 pontos, que dava 39 quilômetros quadrados, eu quis estimar para 235 quilômetros quadrados depois, né? Então eu fiz uma amostra dentro de uma área maior, e depois eu fiz uma predição de como é que seria o resultado. Então a gente tem aqui, ó, prevalência de doença com testes imperfeitos, o diagnóstico do teste imperfeito, né, que é o caso do Covid também, do falso negativo, dos testes falsos positivos também. Aqui eles trabalharam muito com aquele fungo Chytrid, né, com os anfíbios, então eles conseguem ver também a distribuição desse patógeno. Aqui de ectoparasitas também prevalência, né? Aqui alguns estudos que a gente publicou no laboratório, né? Que a gente conseguiu modelar os caçadores dentro da reserva, né?
Então, ao invés de utilizar um animal, a gente pegou o caçador como esse entidade taxonômica, falou, vamos ver o que que afeta, né, para esse caçador estar escolhendo o local que ele vai caçar, né? E aqui foi o artigo dos porcos que eu comentei, né? A competição entre eles, de partição de nicho, né? Aqui também é a segregação de nicho em duas espécies simpátricas de tatu. E aí, inúmeros exemplos, gente. É um método que surgiu, completa esse ano 20 anos, acho que completou agora em junho, 20 anos que o método existe, essa ferramenta, e só tende a evoluir, né? Eu provavelmente já estou defasado no método. Então, porque a gente, foi o que eu falei, a velocidade está sendo cada vez mais dinâmica e chega um ponto que eu não sou nenhum estatístico, né? Eu sou um ecólogo e eu deixo para os estatísticos desenvolverem todos os modelos, né? Eu nunca desenvolvi um modelo e nem tenho intenção disso. E chega um ponto que você não consegue mais acompanhar, né? Você vê que chega um ponto da carreira acadêmica que você vai acompanhando com maior morosidade o avanço da ciência. Então, com certeza eu já estou defasado aí, já tem modelo com certeza muito mais avançado aí para ser desenvolvido e já publicado. Então a gente entra na segunda pergunta, que é como, né? Como a gente vai monitorar isso, né? Então, como a gente vai monitorar isso? A gente tem que ter primeiro as perguntas, né? Nem todo estudo precisa de hipótese, né? Às vezes você vai fazer às vezes você vai trabalhar numa área que não tem nem a lista de espécies para essa área. Então, o primeiro passo é uma pergunta, né? Quais espécies ocorrem nessa área? A gente tem degrau que a gente vai respondendo, né? Eu acho que o primeiro passo, principalmente com quem trabalhando com ecologia de comunidade, o primeiro passo é saber quem são, qual é a composição da nossa comunidade. Então, não necessariamente tem uma hipótese para você. Você não tem uma hipótese. Eu espero encontrar 20 espécies. Não dá para saber, não dá para ter uma hipótese. Então, é uma pergunta, né, de composição. Qual a composição? A mesma coisa para abundância, né? Ecologia de população. Se eu tenho uma área que não tem nem a quantidade, uma densidade, uma ocupação, uma abundância, eu não tenho como trabalhar muito com as hipóteses. Então, a primeira pergunta, né, do degrau, né, que você vai avançando, seria você saber quantos indivíduos ocorrem naquela área, ou ter um índice de quantos indivíduos ocorrem, por exemplo, qual a ocupação dentro daquela área. Depois você começa a testar hipóteses, né, com base nas suas premissas, as suas predições, você consegue desenvolver hipóteses. Por exemplo, você vê que a espécie ocorre mais dentro da floresta, ou você lê, né, os artigos de ecologia natural, de história natural dessas espécies, você vê que ela é mais comum dentro da floresta, ou ela é mais comum em áreas abertas, aí você consegue estabelecer hipóteses de onde você vai ter uma maior ocupação, uma maior proporção de ocorrência dessa espécie dentro da sua área. E aí a gente trabalha aqui também dentro da ocupação, né? A gente vai trabalhar com os modelos que a gente chama de abordagem frequentista, né? A gente não vai estar trabalhando aqui na disciplina com modelos Bayesiano. Então a gente trabalha com o método, né? O método científico hipotético dedutivo, onde a gente, com base nas nossas observações iniciais, a gente desenvolve uma hipótese e a gente cria predições, coleta os dados em campo, faz o experimento, as observações, lembrando que o nosso estudo é observacional nesse caso, coleta os dados, analisa, testa a hipótese, se a hipótese não for refutada, ela foi corroborada e você escreve seus resultados. Se não, com base nos seus resultados aqui, isso aqui pode funcionar como um fluxo. Você testou a hipótese, gerou uma hipótese nova, predições novas, foi para campo, coletou mais dado, testou de novo e assim que vai. Vocês vão ver que cada modelo que você desenvolve é uma hipótese que vocês estão testando. Por exemplo, eu vou ter um modelo nulo. O modelo nulo dentro da ocupação é aquele modelo que não vai estar sendo afetado por nada. É um modelo como se tudo dentro daquele espaço que você está trabalhando, naquela área que você está trabalhando, é constante, não tem efeito de nada, não tem efeito de temperatura, não tem efeito de precipitação, de pH,
não tem efeito de recursos hídricos, de tipo de vegetação, nada. Ele é nulo. Então ele é constante. E a gente sabe que a natureza não é bem assim. Então há um segundo modelo que eu vou testar. Ocupação sendo influenciada pela temperatura. Aí tem a hipótese, quanto maior a temperatura, maior a chance de encontrar essa espécie, né? Então você já tem hipótese que você vai testando. Então cada modelo vai ser uma hipótese que você está testando aqui de acordo com esse método hipotético dedutivo. Por isso que é importante, eu sempre falo, muita gente faz a modelagem, né? A gente vê que a modelagem ecológica está na moda. Mas eu me deparo com muito artigo, né? Até mesmo para revisar, que veio com. A pessoa não sabe o que ela está fazendo tão bem, assim, ela não tem uma hipótese bem definida. Ela está só modelando por modelar. E aí a gente volta lá naquela frase, que quando a gente não tem uma hipótese, uma pergunta, se torna muito banal. Qualquer análise que eu for fazer, tiver um conjunto lá de dados numéricos, jogar em qualquer programa estatístico ou qualquer análise, vai sair número, gente. Só que a gente está fazendo aqui uma pós-graduação em ecologia. A gente precisa ter a relevância ecológica por trás. E a relevância ecológica por trás, ela vem dessa hipótese, né? A gente precisa testar uma hipótese ou responder uma pergunta. A gente precisa de um objetivo, a gente precisa saber o porquê e o que a gente está monitorando para a gente chegar no como, né? Como a gente vai analisar, como que a gente vai desenvolver esse estudo. E aqui a gente está trabalhando, nesse caso, né, com os modelos adaptativos, né? A modelagem de ocupação não é algo fechado, né, na hora que você está modelando. Você está trabalhando com modelos adaptativos. E a melhor forma de monitorar um sistema é que seja adaptativo. Obviamente, né, que você vai ver o que está funcionando e o que não está funcionando. E você pode ir implementando novas decisões, avaliando, aprendendo e botando esses inputs dentro do seu monitoramento em longo prazo. Isso aconteceu muito durante o meu processo, né? Ainda acontece, né? Porque eu ainda estou desenvolvendo a pesquisa, eu não parei de monitorar. A ideia aí que a gente complete aí bastante tempo, né? Um monitoramento de 10, 15 anos, se tudo é certo, ou até muito mais para você entender. E você vai sempre adaptando o que está funcionando, o que não está funcionando. Você vai fazendo ajustes. Então, por isso que é um monitoramento adaptativo. Isso aqui é o que veio para ficar agora. Vocês vão se deparar com planos de manejo, planos de ação para espécies ameaçadas. Volta e meia tem reunião com os comitês científicos para avaliar o que está funcionando e o que não está. Se precisa desenvolver uma nova ferramenta, porque ao longo do processo são criadas novas ferramentas. É o que aconteceu no meu mestrado, doutorado. Ao longo do processo foi criada uma nova ferramenta para estimar a abundância com armadilha fotográfica. Então eu precisei voltar a campo, calibrar para conseguir fazer essas estimativas também. Então é algo que você precisa que seja adaptativo, né? É a melhor ferramenta para quem está fazendo o monitoramento. Então, vamos fazer um resumo aqui, né, do porquê que a gente utiliza, né, essas estimativas de ocorrência de espécies. Então, a gente quer sempre confrontar nossas predições com os dados observados, né? A gente vai desenvolver a hipótese, o processo é esse. Pensa-se numa pergunta que quer responder, pode ser a priori ou a posteriori. Você vai confrontar com as suas predições através dos dados que você tem coletado. Então, a gente viu também a força da inferência, né? Que os experimentos manipulativos, eles têm uma inferência muito mais forte do que os experimentos observacionais, né? E a gente trabalha, né, com as hipóteses, então a gente está dentro dos experimentos observacionais. E aí a gente viu também os processos que dá para ver dinâmicas, né? Você pode trabalhar desde dinâmicas, né, com metapopulações, metacomunidades, extinção local, colonização de dado alguma variável que está mudando, né? E também você consegue ver questões estáticas, né? Ver algum padrão naquele momento, que a gente chama de fotografia do momento. Você está lá, você está tirando uma fotografia daquele sistema naquela estação. Você não está trabalhando com nada dinâmico, você está tirando um frame do que é aquele sistema naquele dado momento. 2022 eu estou coletando na Régua, na reserva lá ecológica de Guaiapiaçu, não sei, a Régua, lá. Aí no Rio de Janeiro ou no Parque da Tijuca. Então eu estou coletando lá em 2022. Então estou tirando uma fotografia de 2022.
Se eu coleto 2022, 2023, 24, 25, eu já vou ter várias fotografias. Como que vê o desenho animado mexendo, estão vários desenhozinhos. Quando você passa rápido as páginas, você consegue ver movimento. É a mesma coisa do que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai começar com os modelos que é essa fotografia, que é o que a gente chama de single season, e a gente vai evoluir para o multi-season no último dia da disciplina, que é esse modelo mais dinâmico, que você está permitindo que ocorram alterações. Beleza até aqui, gente? Alguma questão do que a gente viu? Tudo certo até o momento? Acho que tudo certo. Não, tranquilo. Tranquilo também. Não, tranquilo. Aí, então a gente vamos começar a construir alguns conceitos que a gente vai precisar aqui na disciplina. Vocês querem parar para 5 minutos de tomar água? Tá tudo bem? Vamos dar sequência. Banheiro, tudo certo? Tudo bem. Por mim, pode dar sequência. Não, beleza. Vamos então entrar aqui na parte dos conceitos agora. Então eu trouxe um pouco do arcabouço teórico, né, por trás dos modelos, né? Obviamente que eu dei uma pincelada muito grande. Eu vou enviar o primeiro capítulo do livro, e o livro do Mackenzie, gente, quando eu falo que a gente consegue ir com as próprias pernas, é porque é um livro muito didático, é aquele tipo de livro que, apesar de ter, né, a gente está trabalhando com estatística, então, e modelagem numérica, então tem matemática por trás, por mais que eu gostaria que não tivesse, tem a matemática, mas a matemática, gente, ela só é para te explicar os processos, né? Vocês vão ver que a matemática ela é uma linguagem que dá para ser lida como qualquer outro idioma. E a gente vai treinar um pouco disso aqui na disciplina também. Espero que faça um pouco mais de sentido para vocês essa pincelada aí do idioma matemático, né? E aí vocês vão ver que o Mackenzie ele é muito didático, então ele traz uma abordagem muito leve para o livro dele, apesar de ter toda a raiz matemática por trás também, numérica. Então vamos lá. A ocupação, então, a gente já viu que ela é essa variável estado, né? Que é aquela questão lá do o quê, o what lá, o que a gente vai medir, né? Então, a ocupação ela é essa variável estado, que a gente chama, né, state variable, qual que nos livros vocês vão ver sempre as formas nos artigos também, que nada mais é do que a probabilidade de um sítio, né, um sítio, uma localidade estar ocupada por uma espécie. Então a gente aqui tem o exemplo da anta, ó, a gente tem isso aqui é maleável, gente. Olha a diferença, como que é importante você ter um bom delineamento que seja factível com o que você está estudando, né? Como que essas perguntas começam a fazer mais sentido quando você está colocando na prática. Aqui a gente tem um exemplo. Se a gente olhar, vocês estão vendo aqui que a gente tem a caixinha maior, que é preta, e a caixinha menor, que é vermelha. Então, vamos supor que olha como isso vai influenciar na sua estimativa. Se eu estou trabalhando com a anta, que tem uma área de vida aí de minimamente 10 quilômetros quadrados, que ela consegue andar às vezes num dia, ela consegue percorrer uma área de 10 quilômetros, né? Eu coloco uma área menor em vermelho, né, para anta, então eu teria 16 unidades amostrais aqui. Eu detectei a anta em 2 unidades dessas 16, então eu tenho uma ocupação sem a correção da detectabilidade ainda, a ocupação propriamente dita, né, só olhando os meus dados, que é o que a gente chama de ocupação naive, né? Vocês vão ver que a ocupação naive é aquela ocupação que eu consigo calcular na mão aqui, sem a correção da detectabilidade, não é uma estimativa ainda da nossa ocupação, é só com base no que a gente observou. Então, se eu faço unidades amostrais menores, eu vou ter 16 quadradinhos aqui, e a anta está presente em 2 quadradinhos. Então, eu teria uma ocupação de 12%. Se eu sei que a área de vida da anta é maior, vocês não concordam comigo que eu tenho que ter uma unidade amostral maior? A partir do momento que eu tenho uma unidade amostral maior, que eu tenho 4 quadradinhos preto,
eu vou ter 50%. Então, em 2 de 4 sítios do maior, eu detectei a anta. Então, 50% de chances da anta ocorrer nessas áreas, na área, né, que eu estou trabalhando, na reserva que eu estou trabalhando. Então, eu quero que vocês entendam que vocês vão ver que é muito arbitrário a forma como vocês tá definindo o que que é um sítio amostral. Então, é muito importante como, né? Aquela pergunta como é que vai ser o seu delineamento para responder o seu porquê? Por que que você está monitorando e o que você vai monitorar? Então, você tem que ter um conhecimento prévio da sua espécie, né? Como especialista. Obviamente que eu trabalho com mamíferos de médio e grande porte, e eu vou pensar numa área muito maior. Às vezes a gente está numa disciplina aqui, aí trazem um exemplo. Na disciplina passada tinha umas meninas que trabalhavam com um cavalo marinho, que era completamente fora da minha caixinha, do que eu estou acostumado a trabalhar. Então eu precisei, na hora que elas queriam utilizar a ocupação, eu falei, me conta um pouco da biologia da espécie que você trabalha, para eu conseguir entender como é que teria que ser um delineamento, né, para essa espécie, para responder em questões de ocupação. Então, por isso que é importante você ter esse conhecimento prévio antes de sair modelando, antes de sair analisando qualquer informação que você traz de campo. A base, gente, tem que ter uma pergunta, senão é banal. A gente está trabalhando por responder. E os números às vezes não faz sentido. Você precisa ter um sentido biológico por trás dos números que estão sendo calculados aqui. Se eu conheço a biologia da anta, sei que isso aqui não é o esperado, 12%, não está representando o que é a biologia da minha espécie, obviamente tem algo errado no meu delineamento. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês verem o cuidado que precisa ter na hora de você pensar em como você vai responder essas perguntas, né? Como é que vai ser o seu delineamento amostral? Isso dá diferença nos seus resultados. Beleza? Então, ocupação nada mais é do que um sítio amostral ou uma unidade amostral sendo ocupada por uma espécie. Então, essa probabilidade de quantos sítios do meu total é ocupado pela espécie. Em 4 sítios no primeiro exemplo, 2 vezes eu registrei a espécie, então 50%. No segundo cenário vermelho, né, 16 sítios menores, em 2 detectei 12%. Então cai bastante a detectabilidade, a nossa ocupação aqui. Então é isso que tem que tomar cuidado aí, como você está fazendo essa divisão. Ela pode ser bem arbitrária, vocês vão ver aqui. Então, ó, como que eu vou definir o que que é meu sítio amostral, a nossa unidade amostral? Várias formas. Pode ser natural. Estou trabalhando com, concordam comigo? Fragmentos, né? Tem um estudo agora, não sei se já ouviu falar do rompimento da barragem lá de Mariana, de Fundão. Tem um estudo que está avaliando os impactos, né, da barragem, né, do rompimento da barragem ao longo da bacia do Rio Doce. Então foram selecionados vários fragmentos a alvo, o que tiveram a ação do rejeito da lama, propriamente dito, que estão do lado do rio, né, na região ripária, e tiveram os fragmentos referência, aqueles fragmentos controles que estão a cerca de, no mínimo, 3 quilômetros de onde aconteceu de passar a lama, né, onde teve realmente o rejeito passando, né. Então, quer se ver se tem diferença entre os fragmentos alvo versus os fragmentos referência. Então, isso é fragmento, nossa unidade de emoção. Então, ela é natural. Eu não tenho algo contínuo e estou pegando várias coisas. Os fragmentos, eles são isolados de fato, né? A Mata Atlântica, ela é muito fragmentada, então a minha unidade amostral aí, ela é natural, ela é fragmento. A mesma coisa eu posso dizer para quem está trabalhando com peixes. O meu fragmento pode ser lagoa, né? Aí a lagoa vai ter uma margem diferente, vai ter uma configuração diferente, pode ser grande e estreita, pode ser grande e larga, vários outros formatos. Então ela é uma unidade também amostral, né? Um sítio amostral natural, é um outro exemplo. Vamos pensar em outro exemplo aqui, um rio, pode ser... deixa eu pensar mais alguma coisa. Unidade de conservação, você está trabalhando com várias áreas, né? Então, isso aqui é natural. Pode ser arbitrário, né? Que é o exemplo da anta ali. Dentro de uma reserva, eu peguei vários quadrates, né? Dividido em várias parcelas e sorteei aonde eu ia trabalhar. Isso é arbitrário. Pode ser também pontos fixos para quem está estudando aves. Então, vai determinar vários pontos fixos ao longo da paisagem.
Então isso é muito arbitrário. E pode ser também, deve ser definido no que você quer responder. E se a espécie vai estar presente ou não de acordo com a biologia dela. Então, é a questão do tamanho do fragmento, né? Não adianta eu amostrar, se eu estou trabalhando com uma espécie florestal, não adianta eu amostrar uma área aberta. Se eu tenho certeza que essa espécie é florestal, no máximo que eu posso fazer é tentar mostrar uma área aberta na margem. Então, a não ser que você queira realmente, vou testar novamente, essa espécie não ocorre. Porque o que você não pode ter é dois extremos absolutos. Um lugar onde a espécie tem, sei lá, 1% de chance de ocorrer e na outra ela tem até 100%. Você concorda para mim que você tem 8 ou 80, que você não pode ter esse tipo de análise, senão os modelos eles não vão ter convergência. Tem que ter um gradiente onde essa espécie pode ocorrer ou não. Não pode ser 8 ou 80. Se uma área ela não tem chance de ocorrer, você está fazendo um delineamento errado. Então tem que tomar cuidado com isso também na hora de definir quais são as suas unidades amostrais. E aqui a gente tem um exemplo muito bacana. A IUCN, isso aqui já tem vários artigos, eles estão agora, essa distribuição já mudou, mas a IUCN, o anfíbio, né, o Ilodes, do gênero Ilodes, ele é uma espécie de riacho. Então, o mapa da IUCN, ele era dessa forma aqui, né? A distribuição geográfica dessa espécie, ela era toda essa região aqui. Mas concorda comigo que está errado? Se ela é uma espécie só de riacho, deveria ter um mapa aqui da hidrografia, e onde a distribuição da espécie ia ser somente um riacho. Isso aqui tudo não tem riacho em toda essa distribuição aqui. Então, isso aqui é muito importante levar em consideração na hora que for fazer o mapa de distribuição de espécies, né? Tem alguns artigos já que mostram isso, né? Que esses mapas para essas espécies de riacho é feito de forma errada, que deveria levar em consideração somente os riachos, porque é uma espécie que não ocorre fora dessas áreas. Então são espécies muito restritas. A mesma coisa diria tem espécie que é endêmica exclusiva de topo de morro, do caparaó, por exemplo, 2.000 metros de altitude. Abaixo disso, pequenos mamíferos, alguns roedores, ocorre tipo de 1.800 metros para cima. Então tem que levar em consideração a altitude para calcular a distribuição dessa espécie. Então são coisas, nuances que têm que ser levadas em consideração na hora que você for trabalhar os modelos de ocupação, para você não ter um resultado errôneo. Vamos supor que é uma espécie ameaçada, eu estou falando que a distribuição dela é muito ampla, sendo que na verdade não é. Beleza, gente? Até então, em sítio, para a gente evoluir, agora a gente vai entrar em ocasião. Alguma dúvida sobre um sítio amostral? O que é um sítio amostral? Tá tudo certo até o momento. Tudo. Não, beleza. Tem vários exemplos de sítio, né? Vocês vão ver tudo agora dos conceitos, a gente vai acompanhar ao longo da disciplina inteira. Então, quando acabar hoje, a parte da manhã aqui da aula, e a gente evoluir para o final do dia, de tarde, vocês vão ler um pouco mais, vamos bater um papo aí, porque depois a disciplina ela vai ser toda construída com esses conceitos aí de o que que é um sítio amostral, como definir esse sítio, o que que é uma ocasião, que a gente vai entrar agora. Então, se o sítio ele é espacial, a ocasião geralmente ela é temporal, mas ela não necessariamente, exclusivamente tem que ser temporal. O que que pode ser uma ocasião? Uma ocasião é quantas vezes você visita uma área. São suas réplicas dentro do seu sítio amostral. Então, essa réplica ela pode ser também natural. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Pode ser mês 1, mês 2, mês 3. Hora, de hora em hora eu visito uma área durante um intervalo de 8 horas. De 5 horas eu divido de hora em hora. Ela pode ser arbitrária, ela pode ser, se eu estou trabalhando lá, eu sempre tenho um auxiliar comigo em campo, um segundo observador. A minha ocasião pode ser o que eu observei, primeiro observador, segundo observador. Então pode ser também arbitrário dessa forma, primeiro versus segundo observador. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, eu uso óculos naquele dia, ou senão eu estou usando meu óculos aqui, já tem um tempo que eu não vou no oftalmologista e já mudou meu grau, eu já não estou enxergando tão bem de uma pessoa que não usa óculos, ela está em campo comigo. Ela vai detectar muito mais do que eu, então eu consigo corrigir a minha detectabilidade para estimar a ocupação com base na pessoa que enxerga melhor do que eu. Então, observador 1 e 2 faz diferença.
Um exemplo claro disso e prático, eu vou falar para vocês aqui agora. A gente estava em campo, a Juliane, que é pós-doc do Fred, que também fez mestrado e doutorado, a gente fazia um trabalho junto. Então ela me ajudava com os mamíferos na área que a gente trabalhava e eu ajudava ela com os anfíbios. E a gente tinha uma lanterna de cabeça. A gente tinha uma lanterna de cabeça igual, eu e a Juliane. Então, a gente corrigia, ela fazia observador 1 e 2. Durante a parcela, eu não podia contar nada para ela do que eu observava e ela não podia contar nada para mim. Então, a gente tinha essa questão de observador 1 e 2. Aí, o que acontece? Quando veio, a gente teve um período do projeto que veio uma intercambista da Colômbia, a Laura. A intercambista da Colômbia, ela tinha uma lanterna daquelas mais top, ultra, mega da galáxia. Aí, menina, a menina avacalhou com nossa detectabilidade, porque ela parava no meio da parcela, né? Ela estava ajudando a gente também, né? Para aprender. Ela apontava para a Ju e falava: Ju, ela conseguia enxergar uma perereca desse tamanho assim, de 5, 6 centímetros, a 10 metros, 15 metros. E a gente tinha uma faixa ali, eu e a Ju, com a nossa lanterna humilde, às vezes comprada no camelô, né? Mas que era boa também. A gente tinha uma faixa muito bem estabelecida e tá tudo bem. A gente tinha aquela faixa aí de talvez, no máximo, 5 metros para cada lado. E a Laura conseguiu 15. Então, olha a detectabilidade aí com um dispositivo sendo aplicada. Então, isso é muito importante, né? A gente levar em consideração o tipo de ferramenta. Um outro exemplo que eu posso utilizar de problemas no dispositivo é os tipos de armadilha fotográfica que a gente utiliza. Cada armadilha fotográfica tem uma faixa de detecção, então você pode estar tendo influência disso. Um outro exemplo disso é, às vezes, tem pessoa que vai a campo que tem uma perspectiva muito maior de enxergar, né? Ela consegue perceber mais o ambiente, então ela tem uma facilidade de detectar. Um outro exemplo também que se enquadra nessa questão de observador. Eu nunca trabalhei com a espécie, eu sou bem juninho ainda em campo. Vou lá com uma pessoa super experiente, que é aquela experiência do observador. É obviamente que o observador que tem maior experiência vai detectar muito mais fácil. Então, ele pode corrigir minha detectabilidade em campo também, que pode ser uma ocasião. Aí pode ser com um período, a armadilha fotográfica está lá filmando 30 dias. Eu posso dividir de 5 em 5 dias, é arbitrário também. Eu tenho um gravador lá que está pegando o som das aves. Eu posso dividir também de 15 em 15 minutos para ver detectabilidade. Então, a ocasião, gente, ela é a réplica da sua amostragem dentro daquela unidade amostral que é o nosso sítio, onde você consegue verificar, por exemplo, você foi a primeira vez, ocasião número 1 lá, você detectou no sítio 1, 2 e 3, 100% de detectabilidade. No segundo momento, você não detectou. Então, ela serve para você poder calcular a sua detectabilidade ao longo do tempo, né? A mesma coisa serve, você foi a primeira vez, você não detectou nada, você estava num dia super atípico lá, choveu pra caramba, você não conseguiu detectar a sua espécie-alvo. Mas no outro dia tinha um sol lindo, né? E você conseguiu detectar a sua espécie. Então, se você tivesse feito só a primeira vez no seu sítio, a primeira amostragem, você estaria falando que a espécie não ocorre lá, sendo que ela ocorre. Então, a gente tem um erro de detectabilidade. Então, a nossa ocasião, ela é para calcular a detectabilidade, você fazer diversas repetições numa área, sendo ela natural ou arbitrária, para você conseguir corrigir, calcular essa, esse parâmetro de detectabilidade para você então corrigir o seu viés. Que a detectabilidade é uma falha, é um viés que é gerado na sua análise. Se você não considerar ela, que a sua detectabilidade é imperfeita na maioria das vezes, você está gerando uma estimativa enviesada. Então você corrige com a detectabilidade. Esse é o pulo do gato aqui no modelo de ocupação. Você conseguir corrigir a detectabilidade, a nossa ocupação através da nossa detectabilidade imperfeita. Você estima isso para corrigir o seu parâmetro de interesse, que é esse indicativo de abundância, que é essa proporção de unidades amostrais ocupadas por uma espécie. Então, você está corrigindo o seu erro, a sua falha amostral. Então, isso que é legal desse método.
Então a gente tem aqui sítio amostral, que é as nossas unidades amostrais, né? A gente tem a ocasião amostral, né? Que é a nossa. Quantas vezes a gente está visitando esse sítio? Ela pode ser arbitrária, né? Pode ser observador, se eu tenho 2 ou 3 observadores. Pode ser ocasiões diferentes também, né? Que são réplicas, né? Feitas por pessoas diferentes. E aí a gente vai entrar agora na nossa estação. O que é a nossa season? Né? A season é aquele período de tempo que você consegue assumir que a sua ocupação não está mudando, né? Que ou ela está mudando somente de forma aleatória. O que é está mudando somente de forma aleatória? É algo que você não consegue medir. A gente sempre vai tirar algumas medidas para explicar, né, a nossa ocupação, né? Responder nossas perguntas, pode ser temperatura, pH, distância da água, distância da BR, cobertura florestal. Vários fatores a gente vai medir, que são as nossas variáveis, mas sempre vai ficar, vocês não concordam comigo, que vai ficar aquela variável aleatória. É aquilo que você não consegue medir, que está sendo por efeitos aleatórios lá no momento, que está mudando essa ocupação. Então, até aí tudo bem. A gente sabe que por mais que você está dentro da estação seca ou chuvosa, dentro da chuvosa, você está conseguindo controlar grande parte das alterações do ambiente. Mas sempre vai ter aquela porcentagem que é de efeitos aleatórios. Então a season ela é isso, ela pode ser definida como uma estação reprodutiva ou não reprodutiva, estação seca, estação chuvosa. Em outros países, por exemplo, verão, inverno, outono, primavera, que tem as estações, 4 estações bem definidas. Talvez no sul do Brasil a gente tenha algo mais próximo disso também. Exemplo disso, né? Eu estou ajudando uma menina com as análises lá do Parque Nacional do Iguaçu. Surpreendentemente, essa época do ano que é a nossa seca aqui no Sudeste, lá tá tendo enchente de chuva. Lá é a chuvosa. Não tem uma coisa tão bem definida. Esse ano lá está sendo chuvosa. Os rios e riachos dentro da unidade de conservação subiram cerca de 8 metros, então é uma enchente muito atípica para o ano. Então a gente aqui está vivendo uma época seca. De modo geral, quando a gente olha normal climatológico, os últimos 30 anos, a gente vê que essa época do ano é a seca nossa aqui, para eles não. Então lá e para outros lugares também não, né? Você tem uma coisa mais desproporcional ou não tão bem definida. Então, isso são formas naturais de definir a nossa estação, nossa season. E também você tem que levar em consideração o que é essa população. O que eu estou falando por população aqui? Além de tudo, é a população propriamente dita, né? Que você não pode estar tendo novos nascimentos, imigração, emigração, né, daquela área, não pode estar tendo colonização e extinção, então é uma fotografia, gente. Não pode estar tendo muita alteração naquele ambiente, você está tirando um frame, um snapshot lá, aquela fotografia do que é aquele lugar naquele momento. Senão você tem um modelo dinâmico, você está permitindo que isso mude em intervalos de tempo. Então, para o primeiro momento, a season ela é fechada, porque quando você tem um multi-season, você está trabalhando com várias seasons dessas, está botando várias fotografias para fazer aquele movimento do desenho animado. Você está permitindo um movimento na sua população. Ô, Átila, desculpa te interromper. É que eu fiquei com uma dúvida sobre a questão das estações. Quando você tem, por exemplo, uma amostragem ao longo de um ano, isso é uma multiple season, não é? Porque eu não entendi se a single season é apenas um recorte daquela mesma estação ou se são a mesma estação replicada em vários anos. Então, beleza, Júlia. Seguinte, single season vamos supor, eu tenho durante um ano aqui no Sudeste, eu tenho seca e chuvosa. A seca, se eu for olhar só dentro da seca, é single season. Se eu for olhar seca e chuvosa durante um ano, é multi-season. Mas aí, se eu tiver várias estações secas que eu amostrei, ainda assim é single season? Várias estações secas, várias amostragens durante a seca. Não, assim, por exemplo, eu durante 5 anos, sei lá, amostrei a mesma estação, mas com réplicas, né? Uhum. Tipo, do primeiro ao quinto ano, toda a estação seca eu fiz amostragens. Aí isso é um single season ou é um multi-season?
Tem várias formas de você determinar como é que você vai analisar, né? Vocês vão ver aqui, mas na teoria mesmo, propriamente dita, é um multi-season, porque você tem anos diferentes. Entre um ano e o outro pode variar Ah, mesmo sendo a mesma estação. Então você tem o entendi. fator tempo aí. Então você tem várias fotografias de seca em vários Uhum. anos distintos. Então é um multi-season. Mas tem É uma quase forma. como. Por exemplo, quando você vai ver o multi-season, quando a gente está trabalhando com single season, a gente tem dois parâmetros só, que é a ocupação e detectabilidade. E quanto mais parâmetros você tem no modelo, mais complexo é o seu modelo. E chega um ponto que ele não responde mais. De tão complexo que ele é, né? Ele não responde mais. Então você precisa, às vezes, meu caso, por exemplo, eu trabalhei com a caça durante 5 anos, e aí a gente fez um recorte de 3 meses de cada ano, para a gente conseguir analisar na mesma época todos os anos. Aí a gente viu a frequência de detecções, por exemplo. No ano 1 eu tinha 50, no ano 2 52, no ano 3 49. Isso não tem diferença significativa, então não tem porquê eu utilizar um multi-season. Eu posso encaixotar tudo dentro de um single season e talvez utilizar uma variável que vai ser tempo. E eu Ah, vou entendi. conseguir simplificar o meu modelo para responder o que eu quero. Então Eu você achava, pode falar. eu achava que se você tinha réplica da mesma estação ao longo de anos, era um single season. Justamente por isso, porque, sei lá, pode ter pouca variação. Mas realmente, se você tiver um ano que uma estação seca, por exemplo, choveu mais do que o normal, é como se tivesse uma outra estação, né? Apesar de que, tecnicamente, ainda assim é a estação seca. Mas Isso você tem mesmo. muita diferença ali entre as amostras no tempo, né? Isso mesmo, a gente, principalmente aqui no Sudeste, apesar da gente achar que não, a gente tem muito efeito de El Niño e Laninha. A gente tem anos que são muito mais secos, isso dependendo da espécie que você está trabalhando. Se a Juliane, ela até está fazendo um trabalho agora que ela vê que se cai 50% de precipitação no ano, você já está perdendo a detectabilidade daquela espécie. Então tem uma diferença muito grande. Mas tem várias formas de contornar isso, né? Eu tenho artigos que são anos diferentes, ou até mesmo seca e chuvosa, mas que não deu diferença nenhuma para aquela espécie seca e chuvosa. Então não tem por que utilizar um multi-season. Aí eu escrevo na metodologia, eu falo, olha, a detectabilidade entre seca e chuva, ela é muito similar, então não está tendo. Eu posso considerar como fechado isso, só desde que você justifique isso metodologicamente. Igual você falou aí, olha, não tem justamente o que você falou é a sua justificativa que vai entrar na metodologia se você for utilizar um single season com várias secas durante o tempo, né? Você falaria o seguinte: não, a gente avaliou os dados, não tem uma variação significativa na detectabilidade, na frequência de registro ao longo dos anos. Então a gente optou para simplificar o modelo utilizando um single season. E tá tudo bem. Tem várias formas de você trabalhar, sabe? Você pode utilizar como uma variável tempo dentro de um single season, que aí você está considerando o tempo, né? Como você tem seca, 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 seca durante 5 anos, você pode utilizar ano 1, 2, 3, 4, 5 como uma variável. E aí Entendi. você já está considerando o tempo. Você não está negligenciando o tempo dentro da sua análise. Uhum. Você Eu vai acho ver que que tem. talvez, Pode falar. eu acho que um dos maiores desafios é que quando a gente pensa em diferenças entre estações, a gente não pensa, sei lá, pelo menos para mim é assim, não pensa necessariamente na detectabilidade, mas a gente pensa, né, a gente que está acostumado com o campo, a gente pensa em diferenças na alimentação, no comportamento, o que tipo em que lugares que o bicho anda, mas realmente, às vezes a detectabilidade não é tão diferente entre as estações, né? A gente está acostumado com variáveis assim mais diretas do que a detectabilidade, eu acho. Justamente. E as variáveis diretas também têm importância quando você está definindo, né? É um conjunto. Você tem que olhar tanto. A gente tem duas variáveis de interesse aqui. A ocupação não pode mudar e nem a detectabilidade, né? Você tem que ter uma detectabilidade parecida ali, de uma estação para outra, mas a ocupação que é realmente o parâmetro. Vamos supor que a espécie é migratória, com aves, por exemplo. Aí na chuvosa ela migra. Por que você vai estar fazendo a chuvosa sendo que você não vai detectar essa espécie lá? Então, isso tudo é pensado com a biologia da espécie. E tem espécie que não vai ter, tem muita espécie que não sente a sazonalidade, então não tem por que você utilizar um multi-season. Então vai depender do que você vai responder, como você vai testar isso, qual quantidade de dados você tem, que às vezes você tem
um conjunto de dados que não vai te permitir fazer um multiseason, que você vai ter que adotar dessa estratégia de colocar o fator tempo como variável e não você modelar colonização e extinção, porque você vai ter mais complexidade no seu modelo. Então isso tudo vai depender do que você tem de dado, de como foi seu delineamento e de como é que está sendo lá o piloto, né, a resposta do que você está testando, propriamente dito. Não é algo Entendi. tão fechado assim, sabe? É caso a caso. Você tem que olhar caso a caso como é que você analisa. Por isso que eu falei lá no início. Esse aqui é um modelo basal, ele vai ter muitas premissas, né? E aí, com base no que você vai quebrando essas premissas, foram desenvolvidos novos modelos de ocupação. Mas todos eles, por isso que a disciplina introdutória aqui explica esses dois. Porque todos os outros modelos vai ter, por exemplo, estou trabalhando com o modelo two species, que é aquele que vê a competição entre elas, as espécies. Ele vai ter o formato single season e vai ter o formato multi-season também. Então, por isso que a gente aprende aqui o basal, o single species, single season e single species, multi-season. Aí, porque para os outros tudo vai ser com base no que a gente está vendo aqui. Entendi. Obrigada, Atma. Nada. Não, beleza. Aí a gente tem exemplos aqui, ficou claro então o que é season, a gente vai ter alguns exemplos aqui, ó, que é também determinado com o nosso objetivo, tá? Tem que ser determinado com o nosso objetivo, tem que ser levado em consideração a ecologia, a história natural da espécie, como eu estava conversando aqui com a Júlia. Tem que ser olhado caso a caso, gente. Você tem que olhar os seus dados, às vezes, o que é legal de ser feito, e todo estudo deveria ser feito. Vai a campo, você tem uma pergunta, vai a campo, faz um piloto, volta, já analisa. Toda vez que você voltar de campo, quem ainda está coletando, vai analisando os seus dados, vai olhando como que seus dados estão tomando forma, como é que está respondendo. Isso evita que você faça um esforço desnecessário, isso permite que você calcule o tanto de tempo que você vai precisar. Tem várias formas, sempre vá olhando os seus dados, vai analisando, vai discutindo com seus pares, vai sempre compartilhando com seu orientador, com seus colegas de laboratório. Quanto mais você falar do seu projeto, mais claro ele fica para você. Então é sempre importante, conta para sentou do lado de alguém no metrô, no ônibus, conta, faz aquela pessoa carente, conta do seu projeto para o máximo de pessoas que conhecer. Quanto mais você falar do seu projeto, mais sentido ele faz na sua cabeça. E sempre quando voltar de campo, vai olhando como é que seus dados estão se comportando. Eu digo isso porque eu sofri por experiência própria. Eu andei muito mais do que eu precisava, né? Com aquela história ali que eu contei que eu andei 900 quilômetros ao longo de um ano, eu precisaria ter andado cerca de 450, 500 quilômetros para responder a mesma coisa, para chegar no mesmo resultado do dobro que eu andei. Então eu queimei muita perna lá andando à toa. À toa não, porque é um aprendizado de você testar. A mesma coisa com as armadilhas fotográficas. Elas ficavam expostas durante o meu doutorado cerca de 200 dias por ano, em média. Eu precisei usar 90. Com 90 dias eu conseguiria responder o que eu estava testando. Então, quando eu cheguei lá para trabalhar com o David Miller, ele falou: você podia ter feito mais sítios em vez de tanto tempo. Então é questão de olhar os seus dados. É sempre importante, volta e analisa. Até porque você não vai deixando, às vezes, quando a gente faz uma disciplina de análise de dados assim, se a gente não praticar, né, ela vai caindo no esquecimento, né? Dizem que é como andar de bicicleta, mas não é bem assim. Se você não praticar, a mesma coisa o R, para aquelas pessoas que querem ainda aprender o R, eu sugiro pelo menos uma vez por semana abrir o R, dá uma olhada, faz um teste T que seja, entra uma tabela no R só para você não desacostumar com o código do R, que é uma linguagem também. A mesma coisa serve para qualquer disciplina de análise. Se você não praticar, vai caindo ali no HD, aquele arquivo morto do cérebro da gente. Então é muito difícil retomar algo se você não praticar. Então, ela pode ser definida de acordo com o seu parâmetro, né? Você quer testar. Tem muita gente quem trabalha muito com invertebrado, às vezes nem chega a ser seca e chuva. Às vezes, mês é uma estação já para esse grupo, né? Então, pode ser anual, pode ser
caso da Júlia aí, ela tem várias secas em vários anos diferentes que ela mencionou no exemplo. Pode ser várias secas ao longo de um ano, pode ser a seca 1 é uma estação, a seca 2 é outra estação e assim por diante. Então, isso pode ser bem arbitrário e tem sempre que estar de acordo com o que você quer responder. Por isso que é importante sempre comunicar o seu projeto, porque você vai. Como é que fala? Você vai delimitando melhor o que tem que ser respondido, como é que vai ser respondido. Então, é importante sempre falar um pouco do projeto. Beleza, aí a gente tem aqui então a detectabilidade, detecção imperfeita, né? Que aqui a gente tem um exemplo. Aqui a gente tem a verdade, ó, nesse primeiro quadro aqui. Deixa eu pegar o negócio para riscar. A gente aqui nesse primeiro quadro, ó, a gente tem a verdade. E aqui a gente tem quando a gente foi para campo, ó. A gente tem uma ocasião, foi para campo. Aqui é a verdade. Aí cada quadradinho desse, ó, mais escurinho, né? Os escurinhos aqui, eles são a verdade. A espécie ocorre de fato lá. Isso aqui é o que a gente não sabe, mas a gente sabe que tem uma verdade biológica por trás. Então, cada um desses daqui que eu estou pintando, ó, é onde a espécie ocorre de verdade. E o branquinho é onde ela não ocorre. Aí eu fui para campo. Olha o que aconteceu. O 1 é a detecção e o 0 é a não detecção. Olha o viés que eu tenho aqui. Então, a espécie, na verdade, isso aqui é só sem corrigir ainda com detectabilidade. A espécie, ela ocupa, na verdade, 17 sítios da minha área amostral, de um total de 36. Então, ela tem uma proporção verdadeira de quase 50% de área ocupada. Eu vou a campo, faço minha primeira ocasião. Na minha primeira ocasião, eu detectei a espécie em 6 dos 17 que ela ocupa de verdade. Então, eu tenho uma ocupação naive de 17%, que é bem inferior ao verdadeiro. Não concordem? Porque, olha só, em vários locais, ó, deixa eu mudar a cor aqui. Em vários locais, a espécie ocorria e eu não detectei. Então, a gente realmente tem um problema de detectabilidade acontecendo aqui. Vários locais, ó, a grande maioria eu não detectei. De 17 que ela ocorria de fato, eu detectei em 6. Eu falhei em detectar a espécie em 11 localidades. É por isso que é a importância da detectabilidade. Você tem que corrigir isso, você tem que levar isso em consideração. Ela existe. E aí a gente tem esse estudo aqui que posso compartilhar com vocês esse artigo depois, olha. Aí você tem, ó, eu só vou chamar a atenção para a planta, ó. A probabilidade de detecção, que é essa coluna aqui, e aqui é a nossa faixa, né? O nosso intervalo de confiança. Então, olha, a gente tem aqui plantas, observação de plantas em metodologias diferentes. A minha média é de 72% de detectabilidade, ou seja, eu estou perdendo quase 30% das minhas árvores, gente. Estou trabalhando com árvore, como é que eu tenho um erro de 30%? É muito grande, imagina com animais, né? Aí você vem para borboletas, ó, 50% você perde nesse estudo. E assim por diante, ó, vários estudos, foi um levantamento que mostra qual foi a escala que você trabalhou, se foi espécie, se foi indivíduos, e qual a sua perda, qual a sua detectabilidade aqui. Então você tem um estudo mostrando que a gente não pode ignorar isso. A detectabilidade ela é importante de ser corrigida quando você tem uma análise que leva isso em consideração, ela deve ser corrigida sim, tem que ser levada em consideração. Depois eu compartilho esse estudo com vocês, vale a pena ler e vocês vão ver que vocês vão começar a enxergar que realmente a gente tem que levar isso em consideração. Nem todas as metodologias permitem isso. E aqui a gente tem um gráfico que é muito importante. Por exemplo, a gente tem aqui em verde, ó, a nossa ocupação observada, a nossa ocupação verdadeira. E aí, quando você tem uma ocupação alta, né, você tem 80% de ocupação, a nossa espécie é muito abundante, e você tem uma detectabilidade alta, chega um ponto que você não consegue
estimar para espécies muito abundantes. Quando a espécie é muito abundante, chega um ponto que você não consegue estimar mais. Se você não incluir variabilidade dentro da sua análise, você não consegue fazer um modelo de ocupação. Exemplo disso, vamos lá. Eu tenho 10 unidades amostrais. Nessas 10 unidades amostrais, eu registrei de 10, 9. Eu detectei em 9 das 10 a espécie alvo que eu estou buscando. Concorda comigo? A ocupação é muito alta, é 90%. Com uma ocupação de 90% ou 80%, eu já não tenho tanto poder de falar muita coisa. Eu não consigo testar, porque se eu rodar um modelo de ocupação com uma detecção tão alta assim, eu não vou conseguir diferenciar todos os meus sítios na hora da estimativa, vai ser 100%. Eu não vou conseguir falar no sítio 1 a espécie tem maior chance de ocorrer do que o sítio 3, porque é tudo muito parecido. Eu não estou incluindo variabilidade dentro da minha área amostral. Eu estou mostrando tudo muito parecido. Eu estou escolhendo só as áreas que a espécie ocorre. Então, eu não consigo utilizar os modelos de ocupação nesse caso. Então, você tem que ter um delineamento, se for fazer ocupação, onde você tem uma variabilidade, porque você pode ter tendências obscuras, é o que está falando aqui nesse gráfico. Então, quanto maior a nossa ocupação verdadeira, menor a nossa chance de inferência. Tá claro isso, gente? Faz sentido isso que eu estou falando? Que você perde o seu poder de resposta quando você está mostrando só áreas onde a espécie ocorre. Se você quer diferenciar que ela ocorre em determinado local versus um outro local, você tem que ter nuances de diferença entre as duas localidades para você conseguir dizer por que ela está aqui e não está aqui. Faz sentido isso do que eu estou falando? Acho que sim. E eu não sei, Atila, mas se a espécie é muito abundante e é fácil de detectar, você não tem muitos problemas de detectabilidade, então eu não vejo muito por que usar um modelo de ocupação. Acho que seria mais para o caso de espécies mais raras, né, com uma abundância menor. Isso mesmo. Ou você pode utilizar, às vezes você quer corrigir a detectabilidade, por mais que seja 10%, né, de erro aí, você detectou 90%, uma detectabilidade muito alta, o que que vai acontecer? Vocês vão ver aqui que tem uma planilha para isso, uma tabela de onde você vai alocar seu esforço. Quando você tem uma detectabilidade alta, você só precisa ir 2 vezes para campo, você já respondeu o que você tinha que responder. Ou você vai incluir mais nuances, assim, é realmente você configurar um delineamento amostral. Isso sempre vai depender da pergunta, do que você quer responder. Por mais que seja uma espécie abundante, ela pode ter nuances ali na paisagem onde ela não ocorre, né? E aí você consegue talvez modelar ela, mas realmente se ela for muito abundante, não faz sentido utilizar esse modelo que a gente está vendo aqui, não, que é o Single Species, Single Season. Perde um pouco do sentido mesmo, do foco dessa análise. Mas tem outras análises que essa espécie abundante faz muito sentido. Por exemplo, a gente não vai ver aqui, mas eu posso compartilhar com vocês, a gente pode debater um pouco mais. São os modelos multiespécies, que são aqueles modelos que levam em consideração a comunidade, não só uma única espécie. Esses modelos é importante que você tenha as espécies abundantes, porque como qualquer comunidade, ela vai pegar força dessas espécies mais abundantes para conseguir gerar estimativa para as espécies raras. Então, é um modelo que compartilha a detectabilidade entre as espécies. É muito mais complexo, não dá para ver aqui na disciplina, mas já é um modelo que existe. Ele foi desenvolvido em 2015, 2014 ali, um piloto dele. Hoje ele já está bem mais robusto, mas é um modelo que leva em consideração tanto as raras quanto as abundantes. Então, ela tem sua importância ali. Mas para um single species, que é o caso aqui, quanto mais abundante a espécie, deixa de fazer sentido fazer esses modelos. Você perde seu poder de inferência. E aqui a gente tem diferenças, olha, de detectabilidade. Se eu estou trabalhando com uma armadilha fotográfica e coloco ela numa floresta que tem um subbosque mais aberto versus uma área com mato alto, a minha câmera vai ter uma detectabilidade muito maior aqui. Eu vou ter um campo visual muito maior aqui do que nessa área aqui. Isso depende muito da espécie. Então a gente sabe que tem essas diferenças de áreas que a gente está trabalhando. Então é importante que a gente tenha, que leve-se em consideração, né? Essa detectabilidade, ela existe, ela tem que ser levada em consideração nos estudos.
Então, vamos lá. Aí, aqui a gente tem os exemplos, né, na amostragem, aqui é o que eu e a Júlia acabamos de falar e que ela até mencionou, se a detectabilidade ela é constante no espaço, a gente não tem um problema disso, né, não tem esse viés de detectabilidade impactando a nossa inferência, que é muito mais para as espécies mais abundantes, ou experimentos aqueles manipulativos, né, onde eu consigo controlar bem os fatores, eu vou ter algo muito constante, né, bem próximo do constante ali, uma detectabilidade muito alta. Então, não vai ter tanto impacto, né, essa detectabilidade imperfeita. Então, você tem que tomar cuidado, né, como eu disse também, da gente considerar isso nos nossos delineamentos, né, essas fontes, né, você tem que começar a tentar identificar quais são as fontes que estão prejudicando a minha detectabilidade. É um dispositivo, estou utilizando armadilhas fotográficas diferentes, é a lanterna de cabeça, que foi o outro exemplo que eu dei. Eu estou trabalhando com uma lanterna muito boa e meu colega está trabalhando com uma lanterna mediana ali. Isso influencia na detectabilidade. É a experiência da pessoa que está indo para campo comigo. Eu estou colocando nas mãos de um IC lá algo, primeira vez que ele vai para campo, estou colocando, considerando ele, eu tenho que colocar isso na análise, que ele tem que tentar incorporar essa fonte de variação. Mas em todos os casos, corrigir essa detectabilidade imperfeita gera estimativas mais robustas, porque a detectabilidade imperfeita ela é um viés. E aí, gente, isso não é algo novo, não. A detectabilidade ela não veio ali com a modelagem de ocupação, não. Ela já era utilizada com taxa de probabilidade de captura nos modelos de marcação, de captura, marcação e recaptura, né? Ela era levada em consideração na amostragem de distância, que era nos transectos por faixas. Você tinha uma probabilidade de detecção. Então, não é algo tão novo assim na ciência, não. Só foi algo que já existia e foi incorporado, né? De maneira mais robusta através de detecção e não detecção, aquela matriz de 0 e 1. Eu acho que a grande diferença ali para estimar a ocupação foi você poder trabalhar com dados de presença e ausência, ou seja, detecção e não detecção. Esse foi um grande diferencial desse método. E por a ocupação ser um proxy, né, o indicativo da abundância propriamente dita, e esses dois métodos aqui que tratavam a detectabilidade, eles lidam com a abundância, então eles são mais custosos de serem conduzidos em campo. E a ocupação não. Então, esse foi a grande diferença, né? De você conseguir fazer grandes monitoramentos com um esforço menor, muitas das vezes. Então aqui são todos, ó, as ferramentas, né, os locais que você pode, a gente vai utilizar o Presence aqui, mas você pode utilizar o Mark, que é um outro software, o R propriamente dito, o pacote do R, né, dentro do R tem o OneMarket, tem o RMark, que trabalha junto com o Mark, e tem as nossas abordagens Bayesiana, que é através dos modelos, as aleatorizações de Gibbs sampling, né, que é o JAGS e o BUGS, que é a parte mais com as hipóteses a posteriori, né? Então é uma parte mais complexa. A gente vai trabalhar aqui no Presence na disciplina, mas todos esses softwares aqui conseguem fazer as análises de ocupação. Aí eu vou dar alguns exemplos até ao longo da aula, né? Então a gente pode aproveitar esses 10 minutos aqui, que isso aqui já é a parte de amanhã, que vai ser a parte mais estatística que a gente vai entrar na disciplina. Mas então, gente, alguma dúvida? Querem dar algum exemplo? Querem falar do trabalho de vocês esses 10 minutos? Acham que dá para utilizar? Já conseguem enxergar uma forma de trabalhar com esses dados, né? Acho que a maior dúvida, Átila, é, tipo, realmente de como selecionar os sites, entendeu? Quantos pontos eu precisaria fazer, quantas trilhas eu precisaria fazer, porque, pelo menos assim, para a espécie que eu estou trabalhando, não se tem estudos, então ainda não sei nada, basicamente, da distribuição dela, de onde ela está se distribuindo, quais são os limites. Aí ainda tem muito problema também com a área da dificuldade, às vezes, de se trabalhar, já que lá, enfim, tem muita fazenda, ou declividade, atoleiro, onde ele ocorre. Aí eu fico assim, como
fazer um melhor desenho dado essas limitações que eu tenho, tanto do conhecimento da distribuição da espécie, quanto também da área. E aí, tipo assim, você falou que eu não posso trabalhar onde ela está sempre sendo detectada, né? Eu tenho certeza que ela está sendo detectada aqui, eu tenho certeza comparando com um outro local. Mas, tipo, já que eu não sei da distribuição dela, se eu quiser saber justamente qual é o limite dela, eu posso pegar um local mais distante que ela não está ocorrendo, mas que, em tese, ela poderia ter a chance de ocorrer porque a vegetação é parecida, similar. E aí, mas eu poderia ter esse problema no modelo porque, por algum motivo, ela não está ocorrendo ali. Aí minha detecção seria zero, eu estaria comparando com lugares que eu sei, que eu já tenho um conhecimento que ela é detectado. Então, eu estou assim, com várias dúvidas, mas eu acho que isso eu vou trabalhando também ao longo da disciplina, de tirar essas dúvidas. Não entendi, Andresa. Qual é a espécie que mama útil mesmo? É o formigueiro de cabeça negra. É um passarinho, é uma ave. Uhum. Beleza. Não, eu acho que você pode, quando a gente está trabalhando com uma espécie que a gente não sabe nem a ocorrência, de fato você tem vários formatos, né, no modelo de ocupação, né? A gente vai ver aqui bem a introdução mesmo, mas já tem modelos que você vai fazendo por esgotamento. O que é o modelo de esgotamento? Detectou, você já vai para uma outra área. Quando você está trabalhando com uma espécie que você só quer ver, uma das primeiras perguntas, e acho que é o primeiro degrau, né? E você saber realmente a área que ela ocorre, de uma espécie que não se sabe muita coisa ainda, você poderia utilizar esse método. A partir do momento que você detectou, você vai para outra área. Aí você fica nessa área fazendo várias ocasiões até, por exemplo, qual o limite que você vai colocar? 5 ocasiões. Eu vou fazer 5 visitas nessa área. Se eu não detectei, vai ser tudo zero mesmo. Mas as áreas que você já detectou, você já parte para uma outra área. É uma forma que é muito utilizada para fazer essas distribuições potenciais, esses modelos de corrigir com a detectabilidade. Uma outra forma é você, né, que é a mais indicada, você tem as áreas que você tem certeza que a espécie ocorre, mas você pode selecionar aleatoriamente várias outras localidades, igual você está falando aí. E mesmo que seja 0 para 1, você pode tentar argumentar de alguma forma por que deu esse modelo, né? Você pode utilizar outras distribuições, outros modelos. A gente tem modelos que são inflados de 0, que a gente chama quando tem muito 0, ou inflados de 1. Tem muita coisa que pode ser explorada, assim. Eu vou ensinar aqui o basal, como eu disse. Toda vez que tem uma quebra, isso que é legal, né, dessa análise, que ela tem bastante fórum, tem bastante vídeo na internet, tem bastante literatura. Você saindo daqui com um beabá, que é essa disciplina de introdução, você consegue caminhar um pouco mais com as próprias pernas e ver qual o melhor modelo se ajustaria com os seus dados, né? E essa questão de número também, de quantidade de sítios, quantidade de ocasião, tem artigo para isso. Tem um capítulo no livro que fala onde você tem que alocar. Você vai a campo, faz um piloto, estima lá a sua detectabilidade, sua ocupação com base no que você foi para campo e fala quanto tempo eu preciso chegar para ter 100% de certeza. Ele vai te falar, você precisa de 10 sítios para 5 visitas, entendeu? Ele mostra onde você vai alocar seu esforço. Então, tem artigos e um capítulo do livro que fala justamente disso, de como você vai montar esse delineamento experimental. E a gente vai falar também ao longo da disciplina mais sobre isso também. Mas eu acho que é por esse caminho, assim, ainda mais com uma espécie que você não tem tanto conhecimento, né? Você tem que trabalhar em responder, se respondendo esse primeiro, essa distribuição espacial, com certeza você vai trazer muita informação para a espécie, né? E vai sair com muita questão para continuar sendo respondida, né? Mas com certeza a gente vai debatendo ao longo da disciplina muitas questões aí. Entendi, obrigada. Nada. Beleza, gente. Mais alguma questão? Átila, assim, eu não tinha pensado inicialmente em usar os modelos de ocupação no meu projeto, mas quem sabe pode ser uma ferramenta interessante também. Eu estava mais vendo dinâmica assim, de comunidade, de beija-flores, também se existe algum tipo de prevalência de comportamento ao longo do ano.
Então, e eu já reparei que tem algumas espécies que são mais fáceis de detectar, outras eu vejo mais, outras eu escuto mais, tem as mais abundantes. Então, quando você falou dos modelos de multi-species, eu fiquei pensando que poderia ser algo interessante. Não sei, talvez no futuro também para expandir um pouco. Não, com certeza, os multispecies, o multiespécies, né, ele te permite ver questões dentro da comunidade, né? Então você consegue trabalhar dentro da comunidade, você vai ter um valor de ocupação para cada uma espécie, vai ter um valor de detectabilidade para cada uma das suas espécies, isso é bem legal. Você trabalha a comunidade como um todo. Com certeza você vai ver que vai ter muita coisa bacana que você vai conseguir utilizar. Talvez com beija-flor a gente tem uns bebedouros que na jornada eu vejo que tem uns que são bem, defendem bem a área, né? São bem territorialistas e outros que são mais subordinados. Talvez você possa incluir um capítulo aí, selecionar um grupo de espécies versus outros, ver essa questão de interação entre eles. Com certeza tem modelo para isso tudo, assim. Você vai ver que vai expandir bem aí. Por mais que você não utilize no seu trabalho agora, você vai com certeza ver uma forma de aproveitar os dados, publicar um artigo, talvez. Ver que dá para trabalhar bem. Sim, eu achei legal expandir realmente. E eu achei muito interessante que você falou que existem problemas de detectabilidade de plantas também, que é uma coisa que tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Já que os beija-flores estão muito associados com a distribuição das plantas. Então, quem sabe um dia comparar a detectabilidade das plantas e dos beija-flores, né, ao longo das estações, ver se tem algum tipo de correspondência. Acho que são questões interessantes mesmo para se trabalhar no futuro. Não, com certeza. E você vai ver também, Júlia, que eles têm desenvolvido, né, quando você está trabalhando lá naquele nível o mais avançado assim, dos modelos de ocupação, que é já os modelos bayesianos, você consegue criar novos parâmetros. Você não fica só na ocupação. Quando você está trabalhando aí, você pode criar um parâmetro, em vez de se chamar de ocupação, a ocupação pode ser várias coisas, gente. Ela pode ser uso do hábitat, pode ser distribuição espacial propriamente dita, pode ser taxa de competição. Tem gente que utiliza, eu já vi taxa como taxa de polinização, você utilizar a ocupação como um proxy para taxa de polinização de uma dada área, de uma dada planta. Então você vai ver que tem muita coisa assim. São modelos muito maleáveis assim que dá para trabalhar bem assim. Então, e como eu disse no início, né, toda disciplina a gente vem com novos exemplos que você fala, caraca, dá para utilizar o modelo, dá para fazer algo legal e com certeza é assim que vai fazendo, agregando, né, avançando a ciência. Que bom que você está vendo já cenários potenciais aí para poder utilizar. Beleza, gente. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar para vocês agora o primeiro capítulo, os dois primeiros capítulos do Mackenzie, para vocês lerem agora na parte da tarde. E a gente faz mais uma discussão, qualquer coisa, se não tiver muita coisa de dúvida, a gente já entra um pouco para avançar, né? Aí sobra mais para o final da disciplina, sobra mais tempo para a gente ter essas consultorias, assim, essa mentoria de vocês falarem, eu quero utilizar no meu projeto. Eu acho que isso que é a parte legal da disciplina também, né? Da gente avançar um pouco disso. Talvez no último dia trazer um pouco dos outros modelos, mostrar o que existe. Vamos ver como a gente consegue evoluir ao longo da disciplina. A gente vai adaptando também como é que nós estamos avançando aí. Beleza, gente? Então eu vou mandar por e-mail os artigos para vocês. Aí depois que tiverem acharem interessante criar o grupo do WhatsApp também para a gente comunicar. Também, ótimo.